E se eu te falar que o preto é a cor do verão? Você acreditaria? Que assim, gente, isso não são fontes da minha cabeça não, tá? Saiu em Vogue, Marie Claire, inclusive nossa rainha do Clean Girl, Hailey Bieber, já se adaptou para entrar na estética Summer Goth. Parece um pouco distante, mas isso revela muito sobre o que está rolando agora na nossa vida e diz muito mais sobre o comportamento do que a gente imagina. Afinal, o verão sempre foi sinônimo de cores, de estampas, de uma coisa muito fluida. E o que estamos vendo agora no verão europeu e em breve aqui no nosso Brasilzão é um preto absoluto. Você tá chocada? Coloca aí nos comentários que eu já tô chocada, mas se eu fosse você eu ficaria nesse vídeo até o final, que gente, hoje faremos uma leitura gigante, imensa de comportamento, do porquê que nós estamos cada vez mais sóbrios, por que marcas estão usando dessa estratégia e, claro, no final do vídeo, como você adapta essas tendências pro seu guarda-roupa. Bora lá falar de Summer Goth e tudo sobre a estética do momento. Bora lá falar de moda inteligente comigo. Tudo. O que é Summer Goth, Ma? Vamos lá. Segundo o Google, Summer Goth é essencialmente a tradução do gótico para o verão. Que assim, quando a gente pensa, no cenário gótico, a gente pensa o quê? Texturas, couro, veludo, botas dramáticas, muitas camadas escuras. Então, como que a gente adapta isso para o verão? Então, tecidos respiráveis, cortes estratégicos, transparências, decotes, alças finas, mas tudo nessa estética dark. É basicamente uma estética que mantém o preto ali como rei, mas não abre mão do conforto. Então não, gente, você não vai ver uma gótica na rua invernal. Não é isso, é uma adaptação desse mood um pouco mais pesado, mais dark para o verão. Para vocês entenderem e não ficar muito vago, é basicamente o que acontece na The Row, que é uma das maiores marcas do cenário atual, se não a maior, né? Então a The Row, ela traz um quê mais minimalista para essa estética de verão preta. Você pode ver várias referências no Pinterest. Só colocar The Row Black Summer que você vai ver um monte de referência. Só que essa estética, ela vai desde um The Row mais minimalista até um Saint Laurent mais sensual, que tem mais essa vibe dark sexy, sabe? Uma coisa um pouquinho mais de pele, um pouco mais de transparência, que na The Row não tem e na Saint Laurent eles abordam demais. Eu percebi mesmo o boom dessa tendência e quis trazer pra vocês quando começaram as divulgações de Vandinha Adams. Por quê? Porque a Jenny Ortega, ela sempre entrega muita moda em todas as suas aparições. E nessas últimas aparições, lembrando que é verão no hemisfério norte, nós conseguimos ver leituras de looks darks pesados no verão através da Vandinha. Então ela trouxe muito essa estética dark, às vezes nem só no preto, mas numa maquiagem um pouco mais pesada, e é bem similar do que nós veremos nos próximos meses aqui no Brasilzão. E muito engraçado que eu li vários artigos, como sempre, pra trazer o vídeo aqui pro canal, e eles estão chamando esse movimento não só de Summer Goth, mas também de Summer Win. O que é isso, Ma? Summer mais Halloween. Então é como se fosse um Halloween de verão. Trazer uma estética mais bruxa, mais dark, mais folk para o verão. Então olha que engraçado, gente. Os maiores portais de moda de beleza estão falando que é um visual que mistura drama gótico, de batons escuros, delineado esfumado, sobrancelhas descoloridas, com um frescor de verão. Então a gente tem várias marcas que estão apostando nessa paleta. A gente já vem falando da paleta mais fria do verão, como a gente vai trazer essa releitura de uma maquiagem de verão que geralmente é quente, muito bronzeada, para algo mais frio. Inclusive, se vocês quiserem, gente, um vídeo de tendências de verão 2026 focado em beleza, coloque nos comentários que eu vou amar trazer pra vocês, porque realmente a gente precisa falar disso. Já falei lá no meu Instagram, vai me seguir no Instagram aqui no QR Code, que vocês vão ver que eu tô falando isso há muito tempo. Então várias marcas estão entrando nesse mood, porque no final das contas a gente quer vender, né? Só que o que é preciso falar, gente? Já venho falando muito tempo sobre a queda das tendências, as micro tendências e coisas específicas. A gente tá trabalhando muito mais numa vibe. Tem esse vídeo que eu vou colocar aqui no card pra vocês, que eu falo exatamente sobre isso. E por que eu vou trazer essa reflexão no meio desse vídeo? Porque o Summer Goth, no final das contas, não é uma estética só gótica, não é uma estética só dark. É uma estética que ela vai brincar com toda a esfera dark. Porque se você parar pra perceber, você vai entender que esses pontos darks, eles estão presentes em várias esferas, desde o mais minimalista até o mais maximalista. Que querendo ou não, gente, muito foi falado do borro, da força do borro. A gente trouxe aqui no canal anos atrás falando que o borro voltaria, e do nada, quando o borro voltou totalmente repaginado. Não é um borro que ele é claro, não é um borro naturalista, com flores, com senso, sabe, de pertencimento natural, não é. Ele veio o borro que eu chamo de borro
sleaze. Inclusive, também, se quiserem um vídeo só de boho sleaze, coloca aqui embaixo, que tá sendo a minha estética do momento. Vamos lá, ó. Pra gente entender, então, o porquê dessa nomenclatura de Summer Goth, etc., eu montei aqui a minha pincelada de história, que vocês sabem que eu amo, que é muito importante culturalmente, gente, tem que saber de história, pra gente entender de uma vez por todas por que tá tendo esse quê de deixar o verão mais frio, o verão mais preto. Então vamos lá. Nos anos 2010, o verão tinha dono. Boho. Você pode até não ter passado por esse tempo aí de moda, tem muita gente novinha aqui no canal, mas gente, se você gosta de moda, você já viu algum momento da sua vida, alguma matéria ou alguém falando sobre o Coachella. Quando o Coachella deu um boom lá nos 2010, a estética que mais era forte no momento era o boho, que a gente tinha deusas, por exemplo, como a Vanessa Hudgens, que a Vanessa Hudgens foi tipo assim, a cara do boho, a mulher boho, e dentro dessa estética, dessa esfera, a gente teve um estilo dentro do boho que ficou muito famoso, que era o Festival Style, que eu coloquei aqui, ó, Coachella, franjas, rendas, chapéu de aba larga, botas de camurça, estampas étnicas, vestidos brancos esvoaçantes, um estilo solar, livre, porém associado à música e ao ar livre. Então esse era o boho do momento 2010. Era um boho muito mais diurno, muito mais com essa cara de estou viva, estou contemplando estar fora de casa, com essa cara um pouco até mais terrosa do que hoje nós vemos. Só que, como tudo que acontece na moda, que vai e volta, precisa ser atual, toda vez que uma estética explode, ela satura. E óbvio que o boho que a gente imaginava que voltaria não voltou porque ele ficou saturado. Ficou com uma cara de, nossa, que saco de novo. Por quê? Porque ele se tornou uniforme, super previsível, a moda odeia coisas previsíveis, e fácil demais de replicar. Tanto que eu vi várias pessoas tipo, ai, monte comigo um look boho. Amor, isso não é um look boho. Pode ter referências, mas não é um look boho. Não é você colocar uma saia de franjas ou um cinto de franjas que vai trazer esse boho pro look. Era muito mais sobre ser boêmia do que colocar uma franja ali. E aí que mora o problema, porque a partir do momento que perde a essência da estética, vira só ali um quê? Fast fashion. Por quê? Porque quando fica batida a imagem, as pessoas cansam. Não é só porque a gente chegou acesso a, enfim, fast fashion, essas camadas que as pessoas abrem as discussões. Mas aqui no final das contas, se você parar pra analisar, a moda é sobre expressão. E a partir do momento que todo mundo começa a estar igual, perde um pouco a graça. E não é questão de ser acessível, é questão de você estar antenada, porque o que eu mais mostro aqui pra vocês é como vocês podem sim estar antenadas e trazer leituras às estéticas com as peças básicas essenciais. Então não é sobre estimular, meu Deus, tem que ir lá na fast fashion comprar um monte, não é sobre isso, é sobre ter peças boas, peças excelentes que você sempre vai adaptá-las pra estética sem perder a sua essência, que é o mais importante. Então, dito isso, foi aí que depois desse boho tá, sabe, saturado, chato, quando a indústria trouxe essa nova leitura de boho, eles trouxeram um boho mais sleazy. Que, gente, esse nome foi eu que dei, boho sleazy, mas enfim, essa nomenclatura que eu encontrei pra mostrar que era um indie sleazy, uma coisa mais indie, mais sleazy, mais dark, mais pós-party, com o boho que tem esse que mais naturalista. Daí olha aqui, ó, manteve a fluidez, tecidos naturais, né, essa estética mais relaxada do boho, um pouquinho mais tô mais paz e amor, só que trocou a cartela de cores claras por cores escuras. Cortes mais limpos e menos estampa. Então o boho anterior a gente vê muito mais estampa do que o boho hoje. O boho hoje tá muito mais minimalista, mas ao mesmo tempo ele carrega nos acessórios, que assim, na minha opinião, é a estética mais linda do ano. Gente, eu tô amando esse ano. Eu achei que ano passado eu tava gostando das estéticas, que foi muito também dentro da minha curadoria de moda, né, que foi uma coisa um pouco mais platina, uma coisa mais animal print, que a gente teve Mob Wife, etc. Mas esse ano eu tô achando muito mais requintado, porque, claro, o mundo ficou uma loucura por causa do tarifaço, né? Se você começa a analisar os primeiros desfiles do começo do ano, você vê que tava muito maximalista e as coisas foram perdendo um pouco de informação, porque, gente, não adianta. A moda é o termômetro econômico que a gente tem. A gente consegue ler moda, ler o comportamento através das roupas, né? Tudo que tá acontecendo, economia também. Então eu vi muito essa transição de começar com algo muito maximalista e ir diminuindo por causa do tarifaço, as empresas não sabiam como seriam os impostos, o que eles iam fazer ou não, e toda vez que a moda tá nessa Jesus amado, tá acontecendo, me ajuda, a gente acaba ficando um pouco mais minimalista, só que não perdeu a essência. Por isso que eu amei muito essa adaptação do boho sleaze, que no final das contas, gente, é muito sobre como a gente coloca a nossa personalidade na estética. E quando a estética ela vem um pouco mais crua, é mais fácil ainda de você colocar o seu eu pra fora. Então, ó, marcas como The Row, Kite, Totem começaram a apresentar coleções que misturavam o folk ao minimalismo, criando um visual mais urbano, adulto e sofisticado para uma estética que ali já estava passada com uma cara muito infantilizada. Então, gente, essa separação e transição do boho claro, mais romântico, para um boho mais escuro e minimalista,
a indústria chamou de Summer Goth ou de Summer Win, como eu mostrei pra vocês. Então o folk ganhou um pouco mais de drama, a leveza ganhou mais peso visual, e o que era boêmio agora ainda é boêmio, mas é um pouco mais sombrio. Gente, assim, ai meu Deus, a estética mais linda do mundo, tem muitas referências da minha identidade, os braceletes, as peças mais básicas, essenciais, os acessórios mais carregados, umas bolsas gigantonas, couro, né, bolso na couro. Nossa, couro na bolsa, chinelo com couro, até botas pesadas no verão, que são coisas que quem me acompanha há muitos anos sabe que eu sempre usei. Então assim, gente, eu estou na minha era da moda, que eu estou sendo valorizada. Muito obrigada! E agora vamos aos dados, que aqui, meu amor, não é nada fontes da nossa cabeça, tá? Esse movimento do Summer Goth, ele não é só estético, tá? Ele é muito comportamental, então a gente vai ver isso em vários outros lados, igual eu falei, no mundo da beleza, no mundo dos cabelos, no mundo de tudo, gente, arquitetônico, tudo. Segundo dados do Pinterest, as buscas por Gothic Summer Outfits cresceram 147% no último ano. Já a Summer Goth Makeup teve aumento de mais de 200%. A Vogue, como eu já tinha falado, destacou Hailey Bieber usando looks all black no verão como exemplo de sofisticação minimalista. Lembrando que a Hailey, ela tava há muito tempo bem distante desses looks mais pretos. Eu mostrei até, né? Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre a transição de estilo dela, de quando ela era Hailey Baldwin e depois quando virou Hailey Bieber, como mudou bastante essa approach da moda. E também a gente teve Mary Claire usando esse termo Goth Girl Summer pra falar sobre a cena de Los Angeles, né? Que é um lugar quente, que faz muito calor e as meninas lá estão totalmente darks. Também teve várias matérias que saíram na Marie Claire falando sobre a Gabrielle, falando que ela é essa cara da garota do verão gótica. Tem várias matérias na Vogue também falando sobre a Jenna Ortega, que eu citei, falando sobre como ela tá trazendo essa tradução mais gótica pro verão dela, ainda mais focado em tapete vermelho. E resumindo, gente, o que era nicho, o que era uma coisa específica de nicho, agora tá bem mainstream, então sim, será uma tendência. Marcela, você acha que o verão aqui no Brasil vai ser totalmente dark? Não, gente. Até porque nós somos mulheres que, nós somos muito femininas, a brasileira é muito feminina, então vai sim trazer mais florais, mais estampas, mais cores. Mas quando a gente fala de tendências de moda, a gente nunca tem o mundo inteiro adaptando, todo mundo sendo adepto pra tendência. Não, a gente vai ver então mais influenciadoras, que dá aquela sensação de tá todo mundo usando, mas não tá, trazendo mais essas estéticas, então vai ser legal, porque eu acho que vai ser bem diferente. Então a galera vai ter que mostrar muito sua criatividade, que é difícil, né? Criar com preto no verão. E agora, a pergunta que não quer calar. Marcela do Céu, qual que é o simbolismo do preto no verão? Que, gente, o preto sempre foi associado ao inverno e do nada ele vem fortão no verão. No verão, o preto desafia o que se espera de verão. Gente, lembra aquele papo que eu tô falando pra vocês, que é a era da personalidade, é a era da curadoria, que você tem que se colocar pra fora? É mais um ato rebelde da moda mostrando o tempo que estamos. Estamos mesmo em tempos de incerteza. Estamos sim em tempo que tá todo mundo cansado de overstimulation, de ter todo dia conteúdo, coisa nova, coisa nova, coisa nova. É basicamente a gente falando, chega, eu quero respirar. Eu quero ter minha personalidade, mas eu quero ficar assim, centrada, bonitinha, que a gente não aguenta mais essa estimulação visual. Então é meio que isso, sabe, gente? Colocar a sua personalidade, ser forte, ser rebelde, mas pedindo um pouco de silêncio. É tipo uma recusa a seguir códigos que a gente já tá imaginando e vendo há muitos anos. E também tem o lado funcional e psicológico, eu coloquei 3 pontos que eu quero discutir com vocês. Primeiro, o minimalismo de sobrevivência, né? Então peças pretas duram, são versáteis, não vencem e nas redes sociais geram muitas postagens. Vamos lembrar que hoje o hábito de consumo, ainda mais as pessoas presentes nas redes sociais, mudou totalmente. Por quê? Porque as pessoas compram sim looks pensando em como que eu posso postar isso, quantas vezes. Então é mais fácil uma pessoa comprar essa camisa belíssima minha preta e usar várias vezes, postar várias vezes, ou comprar uma camisa toda colorida, não sei o que. Não, gente, você vai postar uma vez, já tá dado. Não que eu faça isso, né? Que vocês me conhecem já, que, gente, pensa numa pessoa que repete roupa. Sou eu. Eu amo repetir roupa, obrigada a Deus. Eu invisto meu dinheiro em peças que eu vou repetir pra caramba. Mas tô falando como que é o raciocínio lógico da geração. Então isso acabou impactando no hábito de consumo das pessoas, que elas vão sim pensar o quanto que aquilo tem usabilidade dentro das redes sociais. Pensando também em outro ponto que eu coloquei, armadura emocional. Então em tempos dessa instabilidade política, tarifária, econômica, social, o preto transmite mais segurança, mais controle, mais neutralidade, que é muito importante também, que dá aquela cara mais sóbria. E também anti-microtendência, né? Já falei sobre o meu vídeo, vão lá assistir, sobre o fim das microtendências e o início da vibe, que é exatamente isso que acontece aqui, né? O preto traduzido para várias estéticas diferentes. Então, enquanto o feed troca o tempo inteiro de cores, de tendência e pá, o preto permanece sempre relevante. O preto nunca vai sair de alta, o preto sempre vai ser a cor que é coligada à confiança, à segurança, a poder. Então, todos esses pontos trazem muita munição
munição pra essa estética e por isso que ela tá rodando pra caramba e vai pegar sim. Novamente, não vai pegar no dia a dia do brasileiro. Mas para as meninas de moda, tenho certeza absoluta que todo mundo vai entrar nessa estética. E você já vai saber primeiro, né? Que você acompanha aqui o canal da Mami Carrasco. E eu sei que agora você tá desesperada. Marcela, como que eu vou entrar nessa estética? Marcela do céu, como que eu faço? Isso parece muito distante pra minha realidade. Calma. Eu sempre quis roupas que me fizessem sentir muito bem. Eu sempre sonhei em peças que, quando eu investisse meu dinheiro, elas tivessem uma durabilidade imensa. E não só isso, que elas multiplicassem o meu guarda-roupa, que deixassem esse processo de me vestir muito mais confortável do que sempre passar estresse pensando que eu não tenho que vestir. E foi quando a Insider entrou na minha vida que tudo clareou. Hoje eu tenho presença, força, conforto e muita usabilidade com as minhas peças básicas e essenciais, porque elas deixam a minha rotina muito mais fácil. Eu tô sempre bem vestida, sem precisar surtar, porque eu sei que elas se adaptam a qualquer momento da minha vida. Seja ele estético, seja ele com tendências, seja ele qual for, gente. Do dia à noite, eu sempre estou com as peças da Insider. Neste vídeo, eu quero dar um foco maior para a minha camisa favorita de todas. Inclusive, eu usei ela fechada para trás, que foi um styling que eu vi em vários desfiles de moda. E é muito legal que você traz mais uma leitura para uma peça básica e essencial do seu guarda-roupa, que é a camisa preta. Essa aqui é a camisa preta Future Form, que é a minha favorita de todas. Tem a base perfeita para qualquer look dark, minimalista e cheio de atitude. Ela é confortável, respira com você e ainda mantém a estrutura impecável o dia todo. Usei com ela a saia Nim, que é minha paixão. Ela é leve, fluida, com aquele caimento que conversa com tudo, do tênis à sandália, do dia à noite. E o melhor de tudo é que, além de estilo, elas resolvem todos os problemas da sua rotina. Elas desamassam no corpo, regulam o calor, controlam o odor, são absurdamente macias e têm performance de verdade. E o mais importante, as peças da Insider duram. Tem muita qualidade, gente, eu sou obcecada, apaixonada, eu uso todos os dias da minha vida. Eu tenho peças da Insider que tem mais de 4 anos e elas estão impecáveis. Nada laceou, nada deformou, nada perdeu o corte, nada perdeu a estrutura. E se você também quer viver isso, clique agora na minha descrição ou nos meus comentários, no meu link, coloque meu desconto que é Marcela e só agora nós teremos 15% off. Faça as compras que tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender. E quando vestir Insider pela primeira vez, você vai entender tudo que eu tô falando. E o que isso diz sobre o comportamento, gente? Todas essas estéticas que estão vindo agora, elas falam muito mais do que moda. Elas falam sobre o que nós vivemos no nosso dia a dia. Porque o verão, ele sempre foi vendido como uma estética solar. A estação da abertura, da exposição, do excesso. E ver agora o preto dominar o cenário, indica o quê? Excesso de estímulos e saturação visual. Por quê? Depois de anos sendo bombardeada por trend, por estética, por isso e por aquilo, existe um desejo coletivo de parar. Sabe o tal do escapismo, que também tem vídeo aqui no canal, que a gente fala muito sobre? Que a gente não tá mais aguentando todos esses estímulos, que o TikTok, o próprio TikTok, notou a queda de mais de 20% de novos usuários trazendo conteúdo pra internet. O Instagram está cada vez mais pras moscas, as pessoas estão cansadas e, novamente, a moda sinaliza. A moda é um termômetro de comportamento. Então é óbvio que isso também pegaria do nosso lado, traria também esse ar mais silencioso, não só para as redes sociais, mas também para a maneira como nos vestimos. Até porque é só olhar, gente, o movimento. As pessoas estão cada vez mais engajadas em comprar de marcas que fazem sentido. As pessoas compram muito menos sobre produto hoje e muito mais sobre narrativa. Essa marca tem os mesmos pilares do que eu? Essa marca vai ter usabilidade? O meu dinheiro vai ser jogado fora ou eu vou usar muito? Porque, gente, passou-se o tempo que você joga ali, compre isso, a pessoa compra. Não. A pessoa quer entender aonde o dinheiro dela está indo e se aquilo vai ser um bom investimento ou não. Então, depois de muitos anos de muitos estímulos, tanto visuais, quanto de excesso, quanto de conteúdo, estamos cansados. O escapismo chegaria na moda. E eu já tinha alertado vocês. Então, o que muda da agora pra antes? Que a gente olha, né, fala assim, nossa, Marcela, mas vai voltar a ser Quiet Luxury? Não, amores. O Quiet Luxury que nós estávamos vendo, que era uma cara mais clean glow, estava totalmente com uma paleta
clara. Agora a gente vê algo mais dark, mais pesado, cintos pesados, braceletes pesados, muitos penduricalhos de couro, com pedras, óculos gigantes, tá tudo assim, gente, uma vibe darkzona pesada, porém no verão. Então isso é sim também um ato rebelde, porém mais sofisticado, um pouco mais minimalista e com mais personalidade. E olhando para esse lado comportamental, o Summer Goth, nesse sentido, ele é um antídoto. Ele não grita, não é igual, né, o Kai Luxury, que não grita nada, mas ele não passa despercebido, porque ele vai contra as normas do verão. E agora, entrando no meu mood que eu mais amo, que é estrategista de moda, o que isso realmente fala sobre o mercado? Porque, gente, a gente tem que falar a verdade, né? O mercado dita as regras porque as pessoas têm que comprar, as pessoas têm que entender que o mercado tem que girar. Então, o que isso diz sobre o mercado em si? No luxo, o Summer Goth, ele é muito visto como perfeito para a lógica no season. Sabe o que isso significa, meu amorzinho? Que não tem mais estações do ano. Eu acho que eu já falei isso aqui umas 300 vezes, que cada vez mais eu via todo o mercado, tudo, gente, desde os desfiles de moda até lookbook, estando sem season, quer dizer, aparece coisa de verão no inverno, de inverno no verão, porque o mundo está globalizado. Se as marcas de luxo não fizessem isso, elas vão falir, gente, que imagina. A gente pensa que no hemisfério sul, a gente tá sempre, né, uma estação pra trás. Então agora tá verão lá nos Estados Unidos e lá na Europa, né? Todo o hemisfério norte, mas tô falando mais de lugares que são polos de moda, que o povo tem bufunfa e compra. Daí tá, sei lá, bolsa do momento numa marca de luxo. Imagina eles esperarem, gente, 6 meses pra trazer aqui pro Brasil. Esquece, amor, porque antes isso funcionava porque a internet não fazia o mundo ser globalizado. Hoje nós somos. A bolsa que a gata tá usando influência lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá no verão europeu dela, eu quero agora, eu não quero esperar 6 meses. Então quer dizer, com a internet o mundo ficou muito globalizado, e o mundo globalizado ele não tem muitas diferenças e segmentações. Então, traduzindo pro português claro, a peça tem que funcionar pro verão e pro inverno, independente do lugar que a pessoa esteja. Por quê? Porque isso significa menos risco de encalhe. O que é isso, Marcela? De ficar lá com o seu estoque cheio. Outra coisa, você tem um estoque com mais longevidade, você consegue vender esse produto por mais tempo. E claro, você consegue ter um ticket médio maior, porque a pessoa vai olhar para aquilo e falar, putz, eu não vou usar só por uma season, não vou usar só pro verão, eu posso usar pro inverno, então eu posso investir mais dinheiro. Então, vocês estão entendendo a lógica do mercado, gente? Economia, moda, é assim, ó. Um precisa do outro para viver. Então a gente precisa assim analisar o mercado e o que isso diz. E se você parar para pensar, as maiores marcas do cenário mundial, por exemplo, The Row, Hermès, Chanel, elas já veem essa estratégia como uma estratégia forte. Por quê? Porque elas já capitalizam nesse desejo por peças atemporais, silenciosas e impecavelmente feitas. Insider também, né, gente? Vocês entendem, né? Insider não tem esse negócio de estação, é tudo globalizado. Vocês estão entendendo, gente? Coloca aqui nos comentários se vocês estão entendendo todos os posicionamentos. E agora que a gente já falou de tudo, de capital, de economia, de moda, de etc. Vamos pensar como que na cultura pop vai consolidar essa estética, pensando mais no mainstream, na galera, no povão usando. Se parar pra pensar, eu citei 3 nomes muito importantes na cena atual. Jenna Ortega, um dos maiores séries do Netflix atualmente, da Wandinha, que foi super mainstream, as crianças estavam brincando, lembra? As crianças se vestindo de Wandinha, ouvindo as músicas da própria Lady Gaga, bombou com Blob Mary através da Wandinha. Enfim, tiveram várias inserções culturais que não são só do nosso nicho de moda e foram pra todos os nichos, então ficou mesmo povão mainstream. Hailey Bieber, que nem preciso falar nada, né, gente? Ela é a rainha das tendências, ela pode respirar que aquilo vai pegar, porque a galera gosta dela, ela tem uma imagem muito aceita, ela é muito capitalizada. E Gabriette, que é a nossa It Girl do momento, que está em todas as maiores marcas, que ela é a cara da estética. Então nós temos 3 nomes muito relevantes que eles fogem do nicho de moda e entram em todos os nichos, né? Uma coisa muito mainstream, muito povão. Então vocês entendem que a penetração da estética, ela é muito mais fácil quando ela tá em vários lados acontecendo. Novamente, eu não acho que as pessoas vão parar de usar roupas claras no verão, gente. Tipo assim, claro que não. Mas pessoas que são ali minimamente influenciadas por esses pontos culturais que eu citei, elas vão sim acabar acatando a essas tendências. Ufa, gente, hoje o vídeo foi muito legal, né? Eu amei. Então vamos pensar. O Summer Goth, então, é uma estética que ela tem muito poder pra explodir. Só que também ela não é só sobre moda, é muito sobre um reflexo cultural do que as coisas estão acontecendo e acontecerão. A estética mostra, inclusive, que a moda está, sim, aberta para quebrar suas próprias regras e próprios códigos visuais, quando o comportamento coletivo pede. Então eu queria saber de você, gente. Você acha que o preto no verão
verão é sim um sinal de evolução, de uma coisa mais sofisticada, ou é um sintoma mesmo da moda cansada de cores e cores e trazer mais informações e querer ficar uma coisa mais unificada? Qual que é a sua opinião? Conta aqui nos comentários, já compartilha esse vídeo nos stories para aumentarmos cada vez mais nossa comunidade e muito obrigada por assistir até aqui. Já dá muito like para me ajudar muito, comenta nem que seu coraçãozinho para me ajudar, já inscreva-se aqui no canal que toda segunda, quarta e sexta saem vídeos inteiramente grátis para você aprender moda comigo e óbvio, né gente, já me segue nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas, Instagram, TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda para vocês. Espero que tenham gostado muito, um beijo, tchau!